unindo ideias, construindo sonhos e renovando saberes. Este foi o tema do Congresso Conhecer 2012, que aconteceu em Aracruz entre os dias 6 a 8 de julho. Durante os 3 dias do evento, os congressistas acompanharam palestras com renomados profissionais. Participaram de oficinas e palestras temáticas, feira educacional e entretenimento. Estamos aqui ao lado de Augusto Cury, um dos mais renomados escritores, com mais de 20 milhões de livros vendidos em todo o mundo, que abordará o tema Mulheres Inteligentes, Relações e Emoções Saudáveis. Nos fale um pouco sobre o assunto. Bom, vou falar de pessoas como você, inteligentes, seguras. Infelizmente, as mulheres estão sendo destruídas naquilo que elas têm no território da emoção. Destruídas na sua autoestima, que é a maneira como elas se sentem, na sua autoimagem, que é a maneira como elas se veem, destruídas na sua qualidade de vida, destruídas também pelo padrão tirânico de beleza, naturalidade, onde se colocam modelos magéricos, esquálidas e desnutridas, como um padrão ou estereótipo do belo. Consequentemente, há um registro desse padrão no inconsciente coletivo, levando as mulheres a ter uma guerra no espelho. Aí vem aquela pergunta fatal: espelho, existe alguém com mais defeitos do que eu? As mulheres acabam sendo escravas no único lugar que deveriam ser livres, dentro de si mesmas. Existem algumas leis fundamentais para que elas possam resgatar um romance da sua própria história. Em primeiro lugar, entender que beleza está nos olhos de quem vê. Em segundo lugar, nunca gravitar na órbita do que os outros pensam e falam de si. Em terceiro lugar, filtrar estímulos estressantes. Em quarto lugar, proteger a emoção. E como proteger a emoção? Claro que isso não interessa apenas às mulheres, mas também aos homens. Proteger a emoção passa por aplicação de algumas ferramentas fundamentais. Por exemplo, aprender a se doar sem esperar demais a contrapartida do retorno. Aqueles que buscam reconhecimento ou retorno das pessoas mais próximas podem ter uma vida miserável, ainda que esteja em evidência social. Uma outra ferramenta fundamental é nunca exigir o que os outros não podem dar. Mais de 90% das correções que pais fazem para com filhos e também professores para com os alunos não trazem maturidade, não estimula o processo de interiorização, o desenvolvimento de funções complexas como pensar antes de reagir, expor e não impor as ideias, trabalhar perdas e frustrações. Porque os pais e os educadores, os professores, exigem num foco de atenção que quando o seu aluno ou filho errou, que eles tenham lucidez, coerência e consciência crítica. Naquele foco de atenção, eles são presos por algumas armadilhas da mente chamadas janelas killer. E essas armadilhas bloqueiam milhares de outras janelas, impedindo que o eu tenha acesso a informações para dar respostas inteligentes em situações estressantes. E na minha conferência eu vou abordar muito sobre isso, como proteger a emoção, como os pais e professores devem plantar janelas light. Ao invés de exigir o que os outros não podem dar, eles deveriam surpreender, elogiar num foco de atenção, dizer o quanto que o seu filho ou sua filha, o seu aluno ou aluna é importante. Para no segundo momento, após conquistarem o território da emoção, levar o seu educando a sair das fronteiras da janela killer. Nesse segundo momento, então, cabe apontar o erro, a falha ou a dificuldade. Isso também serve na relação entre casais. Grande parte dos casais começa no céu de um altar e termina no inferno dos atritos, porque eles viram técnicos, começam a corrigir um ao outro, exigir o que o outro não pode dar. Eles não sabem mais surpreender, encantar o seu parceiro, a sua parceira. Vive debaixo da ditadura dos ciúmes, e quem tem ciúme já perdeu a sua autoestima. Vive debaixo da ditadura da perda, e quem tem medo da perda acelera a própria perda, porque se apequena na relação. Eles não sabem sulcar o território da emoção para transformar o caos em oportunidade criativa, crises em oportunidade para irrigar a relação. Temos
portanto, também estimulado que os casais, eles desenvolvam, em primeiro lugar, um romance com a sua própria história. Em segundo lugar, tem um romance com o outro. E para isso, é fundamental respeitar algumas leis fundamentais das relações saudáveis, que eu vou abordar nesta conferência Mulheres Inteligentes, Relações Saudáveis. E muito do que eu vou falar está no meu novo livro, Colecionador de Lágrimas, e também no livro Mulheres Inteligentes. Quais são essas ferramentas? Quais são essas funções complexas para desenvolver relações saudáveis? Número 1, aprender a superar a ditadura da necessidade neurótica de mudar o outro. Ninguém muda ninguém. Aliás, a tentativa de mudança expande os níveis de ansiedade, produz janelas traumáticas que geram aversão. A melhor maneira de contribuir com o outro é respeitar o outro nos seus problemas e encantar o outro nos focos de atenção. Dizer coisas nunca ditas. Por exemplo, um homem que quer construir um grande romance deveria elogiar pelo menos uma vez por dia a mulher que ama. E a mulher que quer construir um grande romance com o seu parceiro deveria surpreendê-lo, dizer palavras nunca ditas. Por exemplo, o que eu posso contribuir para te tornar mais feliz? Aonde eu errei e não soube? Como os casais no mundo todo são toscos, rudes, técnicos, sabem lidar com a internet, sabem navegar nos computadores, mas não sabem navegar no território da emoção, eles acabam tendo uma vida miserável, mesmo tentando ou tendo a intenção de acertar e construir uma relação saudável. Portanto, o tema Mulheres Inteligentes, Relações Saudáveis vai tratar das leis fundamentais e dos pecados capitais das relações humanas. E eu espero que você que está me ouvindo tenha a oportunidade de ler o livro Colecionador de Lágrimas, que você se transforme como um colecionador de alegria, um colecionador de prazer e de liberdade.